paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom, que privilégio poder estar aqui com você nesse encontro de Escola Bíblica Dominical, onde procuramos levar avante a santa, digna, positiva e definitiva palavra do Senhor, aonde nós procuramos fazer o ID de Jesus propagando as boas notícias. E as boas notícias é que Cristo veio e que Cristo voltará. Essa é a grande notícia. É que eu e você podemos adentrar ao reino celestial. Estamos trabalhando na sala de juvenis, essa sala que tem idade prevista para 15 a 17 anos de idade, onde os assédios, as influências mundanas são impositivas, elas são certeiras, elas são cansativas. E nós podemos, através desse programa e através da tua aula, influenciar ao nosso jovem a resistir com galhardia e com soberania a essas dificuldades que lhes são impostas pelo mundo. Estamos trabalhando a segunda lição do trimestre, o segundo trimestre do ano de 2023, cujo título geral da lição é O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Já falamos que sempre é muito bom você trabalhar o título da lição, não importa que seja 13 lições. Você consegue falar de forma diferente nas 13 semanas, até mesmo porque não é você que vai dar as 13 lições. Alguém vai dividir com você essa gloriosa tarefa de influenciar ao jovem. Então fale para ele que o que Cristo fez por nós foi nos reconciliar. O que Cristo fez por nós foi nos resgatar. O que Cristo fez por nós foi dar a sua vida, mostrando o seu imenso amor, o seu infinito amor para com a humanidade, para comigo e para contigo. Foi nos dar a oportunidade de adentrarmos aos céus, de adentrarmos ao reino, de participarmos da boda do Cordeiro. Olha só o que Cristo fez por nós. E você pode acrescentar mais coisas todos os dias, a toda hora. O que nós podemos falar do que Cristo fez por nós é infinito, né? E o que podemos fazer pelo reino de Deus? O que nós podemos fazer? O que eu e você e seu jovem podemos fazer pelo reino de Deus? Eu já digo que a partir da lição de número 7, nós entramos naquela do eu posso jejuar, posso perdoar, posso amar, posso purificar o coração, posso ser testemunha, como falamos na aula passada, posso fazer a diferença, como falaremos na aula de hoje, posso simplesmente obedecer ao que Cristo nos ensinou, atender aquilo que Cristo espera de mim e de você, concretizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos salvos. Veja como nós podemos fazer algo pelo reino, influenciando, fazendo a diferença, como é o título da lição de hoje. Então você já pode sim fazer alguma coisa pelo reino, fazendo a diferença, sendo diferente do mundo, sendo diferente para o mundo e fazendo algo pelo reino. Vamos, como sempre gostamos de falar, lembrando que a lição está prevista para 11 de junho de 2023, para ser exibido esse programa. A leitura bíblica em casa, como costumamos falar, ela é uma leitura que realmente agrega grande valor ao que nós discutiremos na lição de hoje. Eu costumo dizer que ela é uma panorâmica bem generosa de tudo que nós falaremos sobre hoje. Você trabalhando bem essa lição bíblica sugerida para casa e a lição bíblica sugerida para a classe e o texto áureo, certamente a tua aula estará bem encaminhada. Não esqueça, faz esse comentário, ajuda a teu jovem a ler a Bíblia, porque, como falei na lição anterior, é comum que nós, nem os adultos, que nós não leiamos essa parte da leitura que sugere o autor para que leiamos em casa. Porque também tem na lição de adulto, de jovem e de adolescente, mas nós não lemos. Então faça a sua parte, contribua, leia para eles ou distribua para que o jovem faça isso, ok? Não esquece de fazer esses comentários sobre esses temas. Vamos lá. Mateus capítulo 5 e 13, somos sal da terra, é o que sugere para segunda-feira. Terça-feira, Mateus 5 e 14, aqui eu juntei e fiz o comentário das duas sugestões do autor para segunda e terça, porque somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Isso significa somos diferentes, isso significa fazer a diferença. Ser sal da terra
é ser diferente. Ser sal da terra é dar sabor à vida. Ser sal da terra é modificar o gosto que tu tinha antes, que a comida tinha antes. Ser sal da terra, então, é ser diferente, é você fazer a diferença. Como? Influenciando. Somos a luz do mundo, também é fazer a diferença. Como é que a luz funciona? A luz rompe as trevas e você pode, através de Cristo Jesus, tirar alguém da escuridão falando do imenso amor de Cristo. Por isso eu juntei o comentário de segunda e terça num comentário só. Quarta-feira, sugere o nosso autor, Mateus 5, versículo do 15 ao 16, que todos vejam a luz de Cristo em nós. Então, que todos vejam a luz de Cristo. Como é que eles vão poder ver a luz de Cristo em mim? Como é que eles vão saber que eu sou de Cristo? Lição passada, eu tenho que ser testemunha. Como? Falando do amor de Cristo, praticando o amor de Cristo. Então, se você quer ser luz, se você quer que alguém veja você como uma pessoa de Cristo, que você pratique aquilo que Cristo nos ensinou, que você seja, então, um imitador de Cristo. Quinta-feira, sugere Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, ajuda aos necessitados. Isso é bíblico, tá, amado? É uma boa obra e a boa obra muito agrada a Deus. Você não será salvo pelas obras. No entanto, você será cobrado se você não praticá-las. É impossível você se convencer a Cristo, onde o amor é a própria definição de Cristo, e você não fazer boas obras, onde você não se preocupa com a sociedade, onde você não ajuda ao próximo, onde você não ajuda ao necessitado. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, era orientado por Deus que nas colheitas deixasse algum resto de espiga de milho. Para quê? Para que os necessitados fossem lá e conseguissem, através daquilo que foi deixado de propósito, orientado por Deus, para que eles pudessem se alimentar. Então a Bíblia, ela desde sempre nos mostra claramente que devemos praticar as boas obras. E quando você é um imitador de Cristo, como sugeriu ali no versículo anterior, você é obrigado a ter obras. Você gera obra porque o teu coração é bom, porque o teu coração é amoroso. Então, ajudar aos necessitados é uma boa obra que muito agrada ao Senhor. Quinta-feira, capítulo 5, versículo 42. Dar a quem precisa. De novo, falando do próximo. Não negar ajuda aos necessitados. Não negar ajuda àquele que sente falta, por exemplo, às vezes de uma comida, falta, por exemplo, às vezes de um agasalho, falta de um abraço, falta de uma palavra de amor, falta de Cristo Jesus. Então, ajudar é necessário, ajudar agrada a Deus e ajudar ajuda a que você se relacione melhor com Deus, porque isso agrada ao Senhor. Você ajudar o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus não manda amar a si, Ele manda amar ao próximo como se ama. Então, se você gosta de você e se você se cuida, cuida também do próximo, ok? João capítulo 15, versículo 12, é o versículo sugerido para sábados. Amar ao próximo é um mandamento, Você vê então que Deus nos amou tanto de uma forma tão intensa, e Ele nos ama ainda de uma forma muito intensa. Ele nos amou tanto que mandou seu Filho. E nos ama tanto que ainda deixa aqui os arautos, ainda deixa aqui os apóstolos no sentido secundário, porque no primário não existe mais apóstolo, Mas no sentido secundário, ou seja, aquele que continuam divulgando a mensagem de Deus, Ele deixa pessoas especiais para nos falar do Evangelho do Senhor. Então, é um mandamento, se é um mandamento, obedeça. Se Deus manda, é porque você tem capacidade de cumprir. Você não vai encontrar nada na Bíblia, nenhum mandamento que você não tenha capacidade de cumprir. Você pode até dizer, eu como ser falho, não tenho capacidade de cumprir tal ponto do mandamento, Porque o mandamento passa a ser esse, amar ao próximo como a ti, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não fizer isso, se você não conseguir isso, é só desculpa, porque se Cristo diz, se Deus diz, é porque você pode.
Você é capaz de obedecer. Eu sou capaz de obedecer. Para tanto, amado, temos que nos esforçarmos, temos que renunciar a algo. E essa renúncia é renunciar aos valores humanos, é nos tornarmos dependentes de Cristo Jesus. Objetivo da lição: explicar o que é fazer a diferença mediante o amor. Compreender que podemos fazer a diferença onde estamos e conscientizar de que podemos fazer a diferença com nossas ações. Olha como é importante você falar a lição em classe. Quanto desses tópicos não foi discutido ali nos temas de segunda até sábado? Já falamos sobre isso. Não falamos tudo que o autor quer que falemos, mas já falamos sobre os 3 tópicos. Já estamos caminhando de uma forma segura para sermos exitosos no cumprimento da lição de hoje. O texto bíblico assim nos fala: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que coisa incrível. As boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela, ou seja, que você é obrigado a praticar, a fazer, a executar essas boas obras que Cristo preparou para mim e para você, que Deus preparou para mim e para você, porque fomos criados em Cristo, somos imagem de Cristo, somos imitadores de Cristo. Então temos que produzir boas obras, temos que ser diferentes, produzindo boas obras. Quando o autor fala posso fazer a diferença, é porque podemos fazer a diferença. Porque Deus espera isso da gente. Ele preparou o caminho para que eu e você pudéssemos executar essas obras. Ele deu o seu Filho, Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos preparar essas obras, pudéssemos influenciar, né? Nós costumamos dizer muito claramente que a salvação é individual. Eu concordo plenamente com isso. A salvação ela é individual. Você cuida da sua salvação, mas eu te digo com toda sinceridade, amigo, uma das obras de Cristo Jesus é influenciar a salvação de terceiros. Então, quando a salvação é individual, ela passa a deixar de ser no seu sentido prático, porque você é obrigado a influenciar. E se você influencia alguém a ser salvo, você participa da salvação dele ou da condenação dele. Se fala, participa da salvação. Se omite, participa da condenação. Então, quando aquele indivíduo te ouve, você está influenciando, você está colaborando com ele. Você foi salvo porque alguém falou para você. Então, ela é individual na decisão final, mas ela é coletiva. Você compartilha com alguém quando você influencia. Não é que isso é contraditório, muito pelo contrário, isso se complementa, isso se fecha. Entenda dessa forma o que é a salvação, que o caráter dela ser individual é na escolha final, mas você é obrigado a ser esse agente influenciador que Cristo espera de mim e de você. Seguindo em frente, vamos à leitura bíblica em classe, que também normalmente não lembro, sugiro que você leia e comente, não precisa comentar tópico por tópico, mas faz uma visão resumida, geral dos versículos que o autor enseja a que nós usemos na sala de aula. Eu destaquei aqui, por exemplo, o versículo 25 de Lucas, que diz assim, a parte final do versículo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta, no 27, e respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. E disse, o versículo 28, e disse-lhes Jesus: Respondestes bem, faz isso e viverá. Aqui, amado, era uma pessoa, um judeu que estava querendo confrontar Jesus. E olha só como é incrível. Essa resposta que ele deu, ela está contida em Deuteronômio lá no 6 e 5, anote aí, Deuteronômio 6 e 5 e Levítico 19 e 18. Ela é embasada, ela é tirada desse versículo lá em Deuteronômio e Levítico. Isso significa que o autor da pergunta conhecia o Pentateuco, que ele conhecia as coisas que estavam na Sagrada Escritura. E ele respondeu com o conhecimento que ele já tinha, porém ele não tinha prática. Ele foi perguntar algo que o intelecto dele sabia, mas que o coração não sabia.
O espírito não entendia por quê? Porque ele simplesmente conhecia por conhecer, ele não praticava. E quando Jesus o desmascara, fazendo a ele, transferindo para ele a pergunta que ele fez, ele responde, e Deus disse, e Cristo disse, disse-lhe, respondeste bem, porque ele já sabia a resposta, ele apenas não praticava. Então pega aqui e mostra a importância de praticar, de fazer a diferença praticando, agindo e não só falando. Falando é fundamental também, mas a prática, ela é o grande start do teu exemplo e da diferença que você pode fazer no mundo. Pratica, mostre que você faz aquilo que você ensina. Mostre para o teu aluno que você é capaz de praticar as verdades contidas no Evangelho. Seja, então, essa pessoa fazendo a diferença através da prática do amor de Cristo Jesus. Seguindo em frente, vamos agora... Só um pouquinho que a garganta está... Olha o que o autor diz aqui, amado. Nós não podemos negligenciar nossa responsabilidade como servos. E eu fico só até aqui nessa introdutória do nosso autor. Nós podemos e temos que fazer o nosso papel de servos. É muito comum você encontrar pessoas, e é fato, né? A própria Bíblia nos ensina que nós somos amigos de Cristo. Mas o fato de você ser amigo de Cristo não tira a tua característica de servo. Você veja que Cristo veio como superior, Cristo veio como soberano, abdicou do seu papel de Deus para ser servo aqui, para nos servir. E o próprio ato de você pega um governante, pega um rei, pega um presidente, pega um governador, eleito pelo povo, ele foi eleito para servir. Servir como? Tomando decisão. Servir como? Fazendo algo pela comunidade. Né? Então, quando você se converte a Cristo Jesus, você não pode negligenciar essa qualidade de ser servo. E como é que você é servo de Cristo Jesus? Obedecendo, praticando e influenciando. É assim que você serve a Deus, sendo um ser obediente, capaz de interferir na vida dos outros e ser luz, de resplandecer a imagem de Cristo através das tuas atitudes, através do teu testemunho, mostrando que Cristo é Rei, que Cristo é Salvador e que Cristo veio para o meu e para o teu resgate. Não negligencie, não se afaste dessa verdade, não se afaste do testemunho, seja imitador de Cristo. Essa é a grande e única maneira de você agradar a Deus, obedecendo. Se você obedece, você é uma boa testemunha, você fará a diferença e você executará com galhardia o ID de Jesus. Vamos seguindo em frente. Fazendo a diferença onde estamos. O primeiro subtópico vai perguntar quem é o próximo, né? E aí ele vai narrar a questão do samaritano, uma passagem que todos conhecemos. E você pode fazer a pergunta para o teu jovem, quem é o próximo? O próximo é aquele que está do teu lado, é aquele que primeiro aparecer para você tendo a necessidade de ouvir sobre Cristo. Isso quer dizer que todos que se aproximarem de ti são o teu próximo, porque todos precisamos ouvir de Cristo. Inclusive nós que já conhecemos e já estamos dentro da seara de Jesus. Precisamos ser ensinados a toda hora, a todo instante. Precisamos abrir o nosso coração para aprendermos mais sobre Cristo Jesus. Precisamos abrir o coração para que o Espírito Santo faça mais parte da minha e da tua vida. Então, o próximo é sempre aquele que você poder falar de Cristo Jesus. O próximo, ele está imediatamente ao teu lado. E aí você, através disso, vai chegando além fronteiras. Você vai sempre tendo um próximo, mais um próximo, e vai sempre falando de Cristo Jesus. Seguindo em frente, vamos ao subtópico 2. Cuidando de quem precisa. Você veja que esses temas já trabalhamos na lição sugerida para a classe ou para casa. O Salvador se preocupava com a condição espiritual das pessoas, né? E você pode, tem e deve fazer isso. Se preocupe com a condição espiritual das pessoas. No entanto, muitas vezes você primeiro tem que cuidar do corpo daquela pessoa. Às vezes dá um lençol, às vezes dá um café com pão, às vezes dá um conselho, um abraço, e depois você fortalece o corpo para que você possa cuidar do espírito. Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam de Cristo Jesus para as pessoas, viram as costas e vão embora e nunca mais voltam. Isso é bom,
Não quer dizer que está errado, mas quer dizer que você pode fazer melhor. Você pode voltar. Você pode perceber que a pessoa está com frio e volta com um agasalho. Você pode perceber que a pessoa está com fome e volta com um prato de comida. Então, você faz essa diferença cuidando de quem precisa. E que a pessoa que precisa de ser cuidada espiritualmente, muitas vezes também precisa ser cuidada fisicamente. E Cristo se preocupou com essas duas partes. Veja, quando a multidão o seguia, ele percebeu que a multidão estava faminta. O que é que ele fez? Fez o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. O próprio Cristo se preocupava com o aspecto físico da pessoa. Ele se preocupava com o aspecto espiritual, não tenha dúvida. Mas as duas coisas, muitas vezes, andam juntas. Então, que nós possamos cuidar de quem precisa, tanto no aspecto físico, moral, intelectual e, acima de tudo, espiritual. O segundo tópico, fazendo a diferença com ações. Jesus sempre olhou atentamente para os pobres e os socorreu em suas necessidades. Jesus sempre olhou, Jesus sempre amou e Jesus sempre praticou. Jesus fez a diferença como? Praticando, agindo. Cuidar significa fazer algo por alguém. Cuidar não significa observar. Então, quando o subtópico diz o cuidado de Jesus com os pobres, mostra claramente, inclusive falei no tópico anterior, ele cuidando espiritualmente percebeu que fisicamente o povo estava necessitado, estava com fome. Ele foi lá e providenciou solução. É claro que você pode dizer, não, Reinaldo, eu não consigo resolver o problema da sociedade, eu não consigo resolver o problema de um indivíduo que está necessitado, mas você pode aliviar. Se você não resolve, você pode aliviar, falando e praticando o amor de Cristo Jesus, cuidando do espírito, mas também cuidando do corpo. E olha só, Cristo não fazia distinção alguma entre as pessoas. Ele não fazia, não interessava a classe social, não interessava a nacionalidade, não interessava nada, interessava ele falar do amor do Pai para esse povo, ele fazer diferença e ele cuidava fisicamente. Quantas curas Cristo fez quando aqui esteve conosco. Então, faça a sua parte. Se você não tem o dom da cura, faça a sua parte usando o dom da palavra. Se você não é uma pessoa que tem eloquência na hora de falar, simplesmente demonstre o teu amor e o teu carinho. Às vezes, só ouvindo já é suficiente para aliviar a dor de alguém. O amor em ação é o segundo subtópico. E eu acho interessante, amado, o amor e a ação, né? O nosso autor aqui diz, ele faz o confronto do amor e a ação. Você pode falar desse jeito, mas você pode falar também, o amor é ação. Não existe forma de amar se não existir uma forma de praticar esse amor. Nós já estudamos na lição de hoje, já foi falado isso. E no decorrer desse trimestre nós temos falado claramente que não existe forma de amar se não houver uma forma de praticar esse amor. O amor é um verbo e verbo é ação. Então, o amor e a ação, eles têm que estar sempre juntos. O amor, sendo ação, tem que ser um definindo o outro. Como é que eu posso amar sem agir? Eu tenho que agir protegendo, cuidando, como vimos no tópico anterior, fazendo a diferença, cuidando dos pobres, cuidando dos necessitados. Então, o amor é, antes de mais nada, prática. Deus nos amou de tal forma que nos manda seu Filho para sacrifício vicário. Olha só, Deus praticando o amor dele próprio. Cristo pratica e exerce o seu amor se sacrificando, se deixando sacrificar para cumprir a profecia. E quantos personagens bíblicos nós vemos praticando o amor? O próprio Maria, o próprio José, com todo aquele contexto cultural. Olha a dificuldade que aquele casal teve, né? E fizeram a diferença, praticaram o amor em Deus, o amor a Deus, aceitando as profecias, aceitando a gravidez virginal, José aceitando e convencendo-se de que aquele filho era obra do Espírito Santo. Olha como tem muitas formas de você mostrar esse amor, de você praticar esse amor, né? Então você pode fazer a diferença com ação, conjugando o verbo amar, praticando o verbo amar. É assim que você faz a diferença. O primeiro tópico vai falar fé, amor e unidade. Essas três coisas não andam junto. Para mim ter fé, eu tenho que amar. Eu posso até amar a Cristo, não. Amar a Cristo sem fé não existe.
Agora, eu posso até amar o meu próximo, a pessoa que está do meu lado, sem ter fé em Cristo, mas para me ter fé, eu tenho que amar. E para me amar, eu tenho que andar em unidade, ou seja, andar em um único pensamento, andar pensando de uma única forma, e essa única forma é o pensamento cristão, é o amor de Cristo Jesus. Então, para que você seja uma pessoa digna de ser uma pessoa que tem fé, pratique, exerça, execute, trabalhe esse amor que tem dentro de você. Barnabé, um homem generoso. Aqui fala também claramente desse homem, Barnabé, que vendeu tudo o que tinha para se dedicar, para ser dividido na obra de Cristo. E você também pode fazer algo. Nos dias de hoje, eu não estou dizendo para você vender a tua casa, para o jovem vender o seu videogame, ou sei lá o que ele possa ter de valor em casa. Mas ele pode fazer a diferença sendo um Barnabé, não no sentido literal, mas no sentido de dividir o pouco que tem. Por exemplo, se você é uma criança que tem brinquedos, pode dividir o brinquedo com os colegas. Se você é um jovem, adolescente, um juvenil que tem um talento no ensino, divida o conhecimento ensinando aquele colega de sala de aula que tem uma deficiência, uma dificuldade maior de aprender. Se você tem alguma coisa de Cristo em Jesus, seja Barnabé, divida com aquele que não conhece a Cristo Jesus, ou seja um Barnabé falando de Cristo, praticando o amor de Cristo. Foi isso que Barnabé fez, um homem generoso. E você pode ser generoso não só no sentido de distribuir teus bens materiais, mas distribua teus bens intelectuais, falando de Cristo Jesus. Você então estará sendo um Barnabé da vida, estará dividindo aquilo que você tem de mais precioso. E o que é que eu tenho de mais precioso? É minha afinidade, é minha intimidade com Cristo Jesus. E se eu falar dela para alguém, se eu influenciar dessa intimidade para alguém, eu estarei dividindo o que tenho de mais precioso na minha vida, que é o amor de Cristo Jesus, ok? Quando eu influencio, eu divido, então, esse privilégio de Cristo Jesus na minha e na tua vida. Então é assim que você pode fazer essa diferença, é assim que você trabalha o amor de Cristo Jesus, praticando, executando, sendo um agente produtivo e capaz de fazer a diferença, não só orando, não só jejuando, não só amando. Aliás, amando, porque você não pode amar se você não praticar. Então, quando você ama de verdade, você estará agradando a Deus e cumprindo o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora sim, vamos à parte final da nossa lição. Eu destaquei apenas assim: quem ama a Deus, ama também o seu próximo e procura ajudá-los. Se tivermos fé, precisamos evidenciá-la mediante nossas ações. Essa parte ali daquela é o resumo total de tudo o que falamos. Não existe forma de amar sem prática. Não existe forma de amar se você não pratica. E você precisa praticar como? Executando e evidenciar esse amor, ou seja, que as pessoas possam ver a diferença que Cristo faz na minha e na tua vida. Ame, ajude, transforme a vida dos outros e ajude a sua a se manter transformada em Cristo Jesus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, que você seja produtivo, que você não se afaste desse belo caminho que Cristo te escolheu e que nós possamos estar aqui reunidos em breve. Um forte abraço e até a próxima.